estamos muito felizes de termos vocês aqui com a gente mais esse sábado especial para a gente estudar a lição, cantar junto, descobrir coisas novas, aprender coisas novas sobre a Bíblia. Mas antes, a gente vai para aquele quadro musical, aquele quadro gostoso que a gente se maravilha muito, né? Cantando, louvando e adorando ao nosso Deus. Convido vocês então para cantarem junto com a gente. Nossos desafios, nossas aflições, Ele está aqui. Leva o pecado pra longe de mim. Ele já venceu, sim, Ele já venceu. Não teremos medo, somos do Senhor, Ele está aqui. Vou viver, eu vou cantar. Revelou
E aí, galerinha, estamos aqui em mais um momento da nossa caixa misteriosa e vamos descobrir o que tem dentro? Bom, na nossa caixa de hoje nós temos um quebra-cabeça, algumas peças de um quebra-cabeça. Você gosta de montar um quebra-cabeça? Eu acho muito interessante. Então, temos as peças sortidas aqui. Então nós precisamos montar, não é mesmo? Mas o que será que as peças de um quebra-cabeça têm a ver com a nossa história de hoje? Você ficou curioso? Ou ficou curiosa? Então vem com a gente pra gente descobrir o que a gente pode aprender com isso. Olá pessoal, feliz sábado! A história que eu vou contar hoje é de Kartik, um garoto de 11 anos, que ele mora lá na Índia, num lugar chamado Azam Nagar. Ele também estuda no internato adventista. E um certo dia, quando sua professora estava pregando, no sábado de manhã, ela disse que Jesus era o Deus verdadeiro. Ele não concordou com aquilo e cochichou com seus amigos que estavam do lado, falando: não, Jesus não é o Deus verdadeiro, os deuses verdadeiros são os deuses que eu adoro. Os amigos apenas concordaram sem falar nada. E como naquele internato não podia interromper a pregação para falar qualquer coisa, porque senão era punido e não ia ter o de jejum, a professora foi lá e perguntou a Kartik o que ele tinha dito. E ele ficou em silêncio. A professora perguntou aos amigos de Kartik o que ele tinha dito. E depois de um pouquinho de silêncio, um garoto respondeu que Kartik não tinha concordado quando a professora disse que o Deus verdadeiro era Jesus. E Kartik, a professora não disse nada, continuou a pregação e Kartik obviamente recebeu a punição. Só que ele começou a fazer isso várias e várias vezes, todos os sábados. Kartik interrompia a pregação falava alguma coisa. E obviamente ele também era punido. Isso acontecia porque Kartik ele não veio de uma família cristã. Pelo contrário, essa família adorava outros vários deuses. E ele foi educado assim. Ele aprendeu a adorar vários deuses e que o certo eram esses deuses. E a sua mãe, a sua família, ela também não gostava de escolas cristãs. Na verdade, só colocou Kartik lá porque não tinha nenhuma escola no povoado que ensinava inglês. E aí a mãe queria que Kartik aprendesse inglês. E um tempo depois, quando Kartik ouviu uma pregação de um professor, também no sábado de manhã, ele se comoveu quando o professor disse que Jesus era o Deus que salvava dos pecados, que perdoava os erros, e ele quis saber mais sobre Jesus. Então o professor entregou um exemplar da Novo Tempo e Kartik decidiu começar a orar. Só que coisas ruins começaram a acontecer com ele. Ele quebrou o queixo, teve que ir para o hospital. No final do ano ele quebrou as duas pernas e também teve que ir para o hospital. E ele achou que eram os deuses culpando ele porque ele estava começando a orar a Jesus. Ele voltou para casa, para as férias, e falou para a mãe que ele não queria voltar para lá. Só que a mãe queria que ele voltasse e também queria que a sua irmãzinha mais nova começasse a estudar lá. Então, Kartik decidiu dar uma nova chance para a escola, ele decidiu dar uma nova chance para Jesus. Ele voltou no outro ano com a sua irmãzinha e hoje ele disse que quer aprender mais e mais sobre Jesus e também quer ensinar a sua família a Jesus. Olha que maravilha. Guarde sua festinha em casa porque ela vai ajudar quando nós voltarmos, a construir duas novas salas lá na escola de Kartik. Tchau! Oi, gente! Estamos de volta. Sejam bem-vindos mais uma vez, para darmos continuidade ao estudo da nossa lição. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, que tem o título Ninguém Me Entende. Nós ainda vamos falar sobre graça, Deus é paciente conosco. O nosso verso para memorizar, ele está lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Olha que verso lindo. E a nossa mensagem central diz: nossa falta de compreensão não muda o amor de Deus por nós. Ainda bem, graças a Deus, porque a gente não pode compreender todas as coisas, Inclusive Deus, que é um ser infinito, vai muito além da nossa compreensão. E, gente,
Lembrando, né, lá da nossa caixa misteriosa, nosso quadro, será que você conseguiu adivinhar, né? Será que você conseguiu aí associar a história, né, sobre o que a gente vai falar? Lá na caixa misteriosa nós tínhamos umas peças de quebra-cabeça, né? Então, será que você conseguiu associar? Porque o título da lição diz, ninguém me entende. Então, acho que já dá pra, né, alguma coisa aí. Então, vamos saber sobre o que fala a nossa história de hoje? Gente, lembrando da lição passada, vocês lembram o que aconteceu com Jó? Jó perdeu tudo que ele tinha e foi ferido, né? Jó estava ali com a pele toda ferida. E depois disso, a própria mulher de Jó falou: amaldiçoa esse Deus, ele deixou que tudo isso te acontecesse, então amaldiçoa logo esse Deus não tá ligando para você. E ainda assim Jó permaneceu firme, né? Jó disse, não faria isso. E depois disso acontecer, ainda sabe quem apareceu lá? Apareceram três amigos de Jó. 3 amigos, a gente vai ver assim, se são bem amigos mesmo, né? Lá no livro de Jó, né, no próprio capítulo 2 mesmo, fala um pouquinho dessa visita, né? Falou, quando 3 amigos de Jó viram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, Bildade e Zofar. Tinham combinado ir juntos com doesse dele e consolá-lo. Isso está lá no verso 11 do capítulo 1 de Jó, se vocês quiserem ir lá conferir. Gente, e aí esses 3 amigos, né, foram lá visitar Jó. E quando eles chegaram, eles viram Jó naquela situação, viram Jó que era um homem tão saudável, tinha uma família tão bonita, tinha uma casa incrível, boas terras, né, muitos animais, servos. Quando eles viram Jó naquela situação decadente, né, Jó deitado, ferido, doente, muito doente, sem nada, absolutamente nada do que eu acabei de falar, né, da família e tudo mais. Já não tinha mais nada. Quando eles viram aquilo, eles pensaram logo, esse negócio tá muito estranho. Como é que isso aconteceu do nada? Jó, alguma coisa você fez. E aí eles começaram uma espécie de julgamento ali, né, com Jó, falando: Jó, você fez alguma coisa para Deus ter deixado isso acontecer com você? Alguma coisa você fez, você deve estar pagando por algum pecado. E aí, se vocês tiverem curiosidade, tem aí vários capítulos, até quase lá no finalzinho do livro de Jó, são muitos capítulos aí, né, do diálogo entre Jó e os amigos dele. Os amigos dele sempre nesse posicionamento, né, de Jó, você fez alguma coisa para ter merecido isso, porque não é possível, né? Eles achavam aquilo muito estranho. E à medida que o diálogo vai acontecendo, a gente vai percebendo que Jó vai desanimando, Jó vai ficando abatido, cada vez mais abatido. E Jó estava passando por uma situação tão difícil, né? Tão difícil que a gente não tem como cobrar que Jó estivesse ali rindo, né? Sorrindo, feliz. Ele realmente estava muito triste, ele tinha perdido sua família, tinha perdido tudo e estava doente ainda por cima. Então, Jó estava muito, realmente ali acabado, né? E o emocional de Jó, tudo começou a ser, né, atingido. Então, Jó estava num momento ali muito frágil, vulnerável. E quando os amigos chegaram e começaram a falar daquele jeito com Jó, o acusando, então Jó, isso foi ainda mais desanimador, né, para Jó. Isso tornou o momento ainda mais difícil, porque os amigos, ao invés de irem lá, né, e confortarem, ajudarem, eles falaram: não, Jó, você fez alguma coisa, você tem que corrigir alguma coisa aí, porque você fez alguma coisa errada para Deus estar te fazendo isso. E talvez, inclusive, nem tenha sido maldade, né, desses amigos. Foram assim, o que eles entendiam, né, de juízo, de justiça de Deus. Eles entendiam que era assim que Deus funcionava. E aí depois a gente vê, né, que as coisas acabam mudando. Inclusive eles mudam de perspectiva também, né, mudam o pensamento deles que eles tinham sobre Deus. E
Jó, voltando a Jó estava num momento vulnerável, né? Estava muito triste. E ele chegou até a pensar assim que realmente ele não estava entendendo por que aquilo estava acontecendo com ele, por que ele estava sofrendo tanto. Será que Deus me abandonou? Será que Deus não está mais comigo? E será que eles estão certos? Será que eu não fiz alguma coisa mesmo? E Jó passou por muitas incertezas, né? Jó não estava mais... Jó, na verdade, não compreendia o que é que estava acontecendo, por que estava acontecendo. Ele pensou, mas Deus, será que Deus está aqui comigo mesmo? Eu estou numa situação tão terrível. E aí a gente vai ler agora o livro, a gente vai abrindo no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13. No capítulo 13, a partir do verso 4, que fala assim, que o amor ele é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Então a gente sabe, né? É muito lindo. Todo esse capítulo, né, de Coríntios é muito lindo. Então a gente leu aqui sobre o amor. E esse amor tão incrível, né, tão puro, tão perfeito, ele só pode vir de Deus. Porque Deus é amor. Então, lendo esse verso, naquela época Jó não tinha esse verso para ler, né? Mas lendo esse verso, quando a gente vê a história de Jó, às vezes a gente pode se questionar também, né? Mas por que isso aconteceu com Jó? Deus abandonou Jó para ele estar passando por tudo isso? E aí, quando a gente lê esse verso, a gente relembra, né, do amor de Deus. A gente lembra como é o amor de Deus. O amor de Deus, ele é cuidadoso. E o amor de Deus, às vezes a gente, inclusive, não compreende até a forma que ele se manifesta. Sim. Mas ele é superior a todas as coisas, inclusive à nossa própria compreensão, né? Ao nosso próprio entendimento, que a gente não tem como entender. Nossa mente é muito finita para entender um amor de um Deus que é infinito, né? A nossa mensagem central fala que a nossa falta de compreensão não muda o amor de Deus por nós. Então, por mais que Jó estivesse naquele momento, por mais que ele chegasse até a pensar, será que Deus está mesmo comigo? Isso não mudou o pensamento de Deus sobre ele, isso não mudou o amor de Deus por ele, e isso não mudou o fato de que Deus estava sim com ele o tempo inteiro, né? Então, por mais que Jó tenha passado por todos esses problemas, os amigos dele foram lá e falaram, Jó, é sua culpa, Jó, você fez alguma coisa. Foi assim, só, né? Foi derrota atrás de derrota. Deus não deixou de estar com Jó em momento algum, né? E aí depois, nas próximas lições, a gente vai ver aí a resposta de Deus a todos esses questionamentos, né? Que vieram tanto dos amigos dele quanto de Jó. E assim, o que é engraçado é porque assim, essa linha de raciocínio dos amigos de Jó ainda continua sendo de muita gente hoje. Sim. Né? Porque a gente que tem uma compreensão assim, de cima da história de Jó, a gente pode ver, igual a gente viu semana passada a gente viu o quê? Que isso tudo foi resultado de um grande conflito, né? Um conflito que tem entre as forças espirituais. E Jó não conseguia compreender naquele momento, e muito menos os amigos de Jó. Então, muita gente ainda continua pensando assim, que quando a gente passa por alguma coisa ruim, é porque é como se fosse uma justiça de Deus, punição, uma né? punição. E não é, nem sempre, né? Nós passamos, é aquela questão, por que pessoas boas passam por coisas ruins? E mais uma vez a gente reforça, porque nós estamos no mundo de pecado, nós estamos vulneráveis a isso, nós estamos suscetíveis ao erro, né? E infelizmente a gente é vulnerável às coisas ruins, mas não porque Deus quer, óbvio que Deus não quer, porque ainda assim nós vemos o amor de Deus manifestado na nossa vida nesses momentos, né? Exatamente. Então vamos orar, pessoal? Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ama de uma forma tão incrível que a gente nem pode entender.
E nós te agradecemos porque mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não compreenda, te questione, a gente sabe que o Senhor não nos abandona, continua no nosso lado, continua nos amando do mesmo jeito. E nós queremos te pedir também, Senhor, que nós tenhamos mais fé, que nós tenhamos mais confiança em Ti e no Seu amor, para reconhecermos que o Senhor está presente e está ao nosso lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Nos ajude, Deus, a ser como Jó, a ter uma fé tão inabalável assim, que mesmo que passemos por dificuldades, nós permaneçamos firmes e que o Senhor esteja sempre presente na nossa vida, que nós permitamos que o Senhor esteja sempre presente em nossas vidas, através da nossa fé em Ti. É isso que nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima lição.